Olá, pessoal. Meu nome é Tainã Malaspina, eu sou coach e chegamos aqui ao terceiro vídeo dessa nossa jornada do programa Projeto de Vida com Sentido. Bom, nós percorremos aí um caminho. O primeiro vídeo eu trouxe algumas questões de reflexão, né? Todo o processo de coaching ele acaba passando por essas duas perguntas, que é quem sou eu e o que eu faço. Depois disso, falei um pouquinho sobre alguns perfis que são comuns em processos de coaching. Falamos sobre os sonhadores, sobre os desengajados, os superficiais e as pessoas que efetivamente têm um projeto de vida. Depois disso, nós fomos para um vídeo que eu expliquei de forma detalhada como que funciona esse programa, como que ele é composto, cada uma das etapas. E hoje nós chegamos no terceiro vídeo, que nessa imagem eu vou falar sobre a jornada do herói, né, do Joseph Campbell. Então, eu convido vocês a acompanharem cada passo dessa jornada e identificar onde você está nesse caminho, né? O antropólogo Joseph Campbell, o que ele fez? Ele estudou os mitos. E quando ele estudou os mitos, ele identificou um padrão que existe, marcado por uma jornada cíclica. Então, o padrão, ele denominou jornada do herói. E a visão do Campbell, ele traz com ele aí um conceito que é o mesmo conceito arquetípico do Jung. Então, se a gente analisar a história de Prometeu, Buda, Cristo, a gente pode perceber que existe uma estrutura comum que sustenta essas narrativas. Ok, até aí, e daí você deve perguntar, mas o que isso tem a ver com coaching? Bom, eu posso te responder que isso tem tudo a ver com coaching. Porque algumas linhas da psicologia, elas mostram que o ser humano, ele busca sentido e que nessa jornada ele vai acabar passando por alguns obstáculos, por desafios, até ele conseguir atingir uma sensação de plenitude, né, de sentido. E com a experiência dos atendimentos de coaching, a gente percebe que existe alguns padrões em relação aos questionamentos de carreira e jornadas, né, que são percorridas. Então, eu trago, por meio de uma ilustração, uma relação entre a jornada do herói e o processo de coaching, tá? Porque todo o processo de coaching, ele envolve uma jornada entre a zona de conforto, a zona de tensão e a zona de pânico do cliente, que são essas três zonas aqui que eu mostro nessa imagem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A zona de conforto, né, que como o próprio nome diz, é o ponto no qual a pessoa ela se sente confortável, ela está segura ali, adaptada. É o típico caso da pessoa que ela está em um determinado cargo há alguns anos, ela tem vontade de mudar, mas ela prefere não mudar porque ela já conhece a empresa, tem confiança no gestor, o salário garantido, mora perto, ou seja, ela quer ficar na sua zona de conforto. Aí nós temos um segundo padrão, que é a zona de tensão. Aí é o ponto em que a pessoa ela decide se movimentar, ela decide arriscar um pouco e partir em direção ao que faz mais sentido para ela. E, por último, nós temos aí a zona de pânico, né? Esse é o ponto em que, muitas vezes, o indivíduo ele fica paralisado. Ele não se sente capaz de lidar com um desafio que, às vezes, é muito grandioso, ou quando as pessoas chegam para ele e falam, putz, você está louco de fazer uma mudança dessa? Então, agora vamos entender um pouco a jornada do herói. Dentro dessa jornada, como que o indivíduo ele percorre essas três zonas. A figura que eu trago aqui e o que eu vou falar um pouquinho aqui está baseado num trabalho muito bom feito pela Beatriz e Cristina Balieiro, numa obra que chama O Feminino e o Sagrado, né? Mulheres na Jornada do Herói. Tem uma pessoa, o Henrique Carvalho, que ele fez um infográfico, que ficou muito bacana, né, da Jornada do Herói, no site dele, que é o Viver de Blog. Então, essa imagem aqui é da Jornada do Herói desenvolvida por ele, e eu vou detalhar essas 12 etapas que as pessoas percorrem, que também foi desenvolvida por um roteirista chamado Christopher Vogler. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho cada ponto dessa jornada. Começamos aqui no ponto 1. Né? O ponto 1 da jornada do herói é chamado de mundo cotidiano. Aqui o que acontece? É nossa zona de conforto. É o mundo em que nós vivemos e atuamos normalmente. Aqui nós temos uma consciência muito limitada de um problema. Depois nós temos o ponto 2, que é denominado o chamado à aventura, né? Aqui nós vivemos uma certa sensação de desconforto conosco e com a vida que nós estamos levando, e a gente percebe que algo diferente tem que ser buscado, mesmo que a gente ainda não saiba exatamente o quê, né? Então, existe aí um aumento de consciência. Contudo, a gente ainda
fica um pouco resistente e nos falta coragem para atender esse chamado. Então, nós ficamos com um pé na zona de conforto e o outro pé na zona de tensão. Ficamos aí divididos. Depois disso, nós vamos para o ponto 3 da jornada, que é conhecido, ele é chamado de recusa ao chamado. Aqui, muitas vezes, nós resistimos ao chamado porque estamos apegados a certas escolhas que nós fizemos no passado ou uma identidade que nós construímos. Como, por exemplo, uma pessoa que estudou direito na melhor universidade, tem mestrado nessa área, emprego em um dos melhores escritórios, como que ela vai deixar tudo para trás para seguir o sonho? Né? Então, o que ocorre é que, frequentemente, nós sabemos o que não queremos mais, mas ainda não sabemos o que nós realmente queremos. Então, responder ao chamado, à sua vocação, em geral, não é um caminho realmente fácil. E para nos defender, o que nós fazemos? Nós fingimos não perceber esse chamado, esse incômodo, nós minimizamos sua força e desviamos nossa energia para outros interesses. Então, é comum você encontrar pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho, mas mesmo assim elas se engajam em um novo projeto dentro dele para abafar um pouco esse incômodo, né? Para ficar num movimento e que não sente mais esse incômodo que veio. Mas essa estratégia, ela só funciona no curto prazo, porque a nossa essência, ela continuará com aquele desejo mais profundo, aquele desejo latente. O perigo aqui, nessa etapa, é nós vivermos abaixo do nosso potencial e não nos tornarmos quem nós realmente, né, gostaríamos de ser. Então, aqui existe uma relutância em mudar. E aí nós voltamos para onde? Para a nossa zona de conforto. Bom, mas aí nós avançamos, vamos aqui para a figura, para o ponto 4 da jornada. É o chamado um encontro com um mentor. Aí, o que acontece? A pessoa ela começa a perceber que ela não conseguirá ir sozinha para a zona de tensão, que ela precisa de alguém para apoiá-la nesse caminho. Então, o que ela faz? Ela vai para a zona de tensão, mas aí ela tem um mestre, um mentor ao lado dela. Esse mentor pode ser um coach, pode ser um terapeuta, ou alguém, algum colega de trabalho, algum amigo que já experimentou o caminho que ela pretende trilhar e pode apoiá-la. Né? Então, o mentor é uma espécie de modelo, alguém que apoia essa jornada e nos motiva a seguir a nossa. Né? O mentor ou coach, ele ajuda essa pessoa a superar essa relutância em atender o seu chamado. Depois, nós vamos aí para o ponto 5 da jornada, que é o chamado cruzamento do primeiro limiar. Aí é uma etapa já de ação. Nós cruzamos efetivamente a nossa zona de conforto e vamos em direção à nossa zona de tensão. Nós entramos aí na zona de tensão com os 2 pés. Nós já aceitamos que é inevitável uma mudança e partimos aí em busca de respostas para as questões que o chamado nos colocou. Aqui, o importante é que a pessoa ela procure o novo, aquilo que ela ainda não conhece, aquilo que ela ainda não viveu, ela ainda não experimentou. Aqui, geralmente, existe a busca aí por um processo de coaching e aí um comprometimento maior com um processo de mudança. Depois disso, nós vamos para o ponto 6, aqui na figura. O ponto 6 é uma fase de aprendizado, por meio de quê? De testes e experimentação. Então, a pessoa ela permanece ali um bom tempo na zona de tensão, só que o que acontece? É necessário adquirir novos conhecimentos, desaprender antigas crenças para entrar no novo mundo. Então, há muito que aprender ao longo da jornada. E a pessoa ela está aprendendo a lidar com questões que o chamado lhe trouxe. Né? Então, o aprendizado nessa fase ele deve ser buscado de forma muito ativa. É a curiosidade de aprender, de conhecer o que não se sabe, o que move aquela pessoa. Então, essa etapa ela exige muito tempo, dedicação, esforço e disciplina. Por exemplo, alguém que está há 20 anos na área de direito, né, o exemplo que eu dei, terá que se esforçar e dedicar muito para aprender gastronomia e até empreendedorismo, se o sonho dela, se ela descobrir que ia ser chefe no próprio restaurante. Então, muitas vezes, nesse ponto, a pessoa ela experimenta uma primeira mudança. Pode não ser uma mudança ainda, uma transição completa, mas ela vive uma experiência episódica. Aí, nós avançamos aqui na figura e vamos para o ponto 7. O ponto 7 é a travessia de novos limiares. O que acontece? Aí também é chamado de aproximação da caverna profunda, né? O próprio nome já fala, nossa. Aqui a pessoa ela começa a testar seus limites e colocar os pés algumas vezes até na zona de pânico.
Agora é possível arriscar mais. Talvez seja necessário fazer uma mudança de rumo para que a transformação efetivamente aconteça. Pode ser uma mudança de cidade, trocar de área, mudar de empresa, mudar a graduação e por aí vai. Ou ainda envolve um período dela se isolar a fim de reconectar com a sua essência por meio de um período sabático, um retiro ou algum processo mais reflexivo. E é aqui que o indivíduo ele vai frequentemente ouvir o quê? Nossa, mas como você vai fazer isso? Você está louco? Como você fará essa transição de carreira? Tem um amigo meu que fez isso e deu tudo errado. E outras informações aí que, na verdade, não vão encorajá-lo de forma alguma. E aqui o coach ele tem um papel fundamental que é ajudar o cliente a perceber suas forças, seus talentos e assim avaliar se ele está entrando realmente numa zona de pânico, ou seja, ele ainda não tem habilidade e competência para assumir aqueles desafios, então às vezes é melhor mesmo ele esperar e se capacitar, ou se ele está numa zona de tensão expandida, que nós chamamos que é o que acontece, tem desafios maiores que podem trazer para ele uma sensação de flow, de fluxo, de testar as habilidades e falar, nossa, olha isso, eu consegui superar esse desafio. Então aqui existe uma preparação para uma mudança maior. Aí nós vamos para o ponto 8. O ponto 8 é chamado de provação, ou também conhecido como situação limite. Aqui o cliente ele entra na zona de pânico com os dois pés. As dificuldades se intensificam demais. Por exemplo, a pessoa que largou o emprego do escritório de advocacia para seguir a área de gastronomia, ela vai passar, às vezes, por um período de aridez financeira, ela precisa reduzir seus gastos, rever estilo de vida, ou seja, tem que fazer algum sacrifício para que a transformação efetivamente ocorra. Então, é um momento de divisor de águas. Antes era assim, agora será outra coisa. Então, aqui existe uma tentativa para uma mudança maior. Bom, chegamos aqui no ponto 9. O ponto 9 é a fase da recompensa, também chamada de bliss ou flow, Tem até um arco-íris aqui nessa figura. O flow é um conceito desenvolvido pelo Mihaly, ele fala que é uma sensação de fluxo, que são aquelas pessoas que elas conseguem se conectar a um trabalho que faz tanto sentido para ela que elas não percebem nem mais que elas estão trabalhando. Ela muda ali, ela com o trabalho, que ela perde a sensação de o tempo passar, essa sensação de recompensa de flow. Então, aqui o cliente ele não está mais em nenhuma das zonas. É o pote que a gente chama de ouro que tem no final do arco-íris. É uma experiência mesmo de êxtase, que traz um significado para a vida dele. É aquilo que nos faz sentir que, finalmente, nós encontramos o que nós buscávamos, a vida que não sabíamos bem como que nós queríamos. É como se nós achássemos a nossa forma de se expressar no mundo. É aquilo que a gente sente que nasceu para fazer, como se estivéssemos mesmo em casa. A gente não consegue nem, muitas vezes, separar o que é pessoa e o que é trabalho. E aí nós vamos para outra parte aqui da imagem, que é o ponto 10. O ponto 10 é chamada também de estrada de volta. O que acontece aqui? Aí nós voltamos para a nossa zona de tensão. Já que nós vamos encontrar algumas dificuldades em encontrar um lugar para exercer o que a gente aprendeu nessa jornada. O caminho de volta ali nunca é fácil. Depois da recompensa, do êxtase, do encontro, a gente tem que reaprender a viver um pouco a nossa vida cotidiana, porém, preservando toda essa transformação pessoal que a jornada trouxe. Então, é necessário reconstruir a vida. E aí é um risco de viver até um período de extrema solidão, porque aqueles que nos rodeavam muitas vezes não nos reconhecem mais e ainda a gente não tem novas pessoas afinadas com quem nós nos tornamos. Então, existe uma nova dedicação para sustentar essa mudança. Aí chegamos aqui na outra imagem da figura, que é a 11. Então, o ponto 11 da jornada é o chamado de ressurreição ou ressignificado. Aqui o que acontece? A pessoa ela está com um pé na zona de tensão e o outro na zona de conforto. Então, ela precisa ressignificar a sua jornada para que ela possa voltar para a zona de conforto. Caso ela não faça isso, ela vai ficar presa na zona de tensão e o que pode ser muito cansativo. Então, é uma fase de introspecção, de reflexão, na busca de uma nova visão sobre quem ela é, sobre o outro e sobre o mundo. Aqui, a opinião dos outros passa a ter muito menos importância do que seguir o que efetivamente a nossa alma nos pede. Então, nós encontramos um novo centro dentro de nós e aí nós
seguimos a vida de um modo um pouco mais humilde, né, diante do que é esse mistério da vida e de forma mais equilibrada, né? E mais do que vítimas do destino, a gente se sente aí protagonista da nossa história, né? Aqui é a última tentativa de sustentar essa grande mudança. E por fim, né, nós chegamos aí no ponto 12, que é o retorno com Elixir, que o que acontece aí? Também é chamado de dádiva ao mundo. Aqui nós estamos na nossa zona de conforto, então nós percorremos tudo aquilo, entramos na zona de tensão, na zona de pânico, mas aí viver muito tempo na zona de conforto, zona de pânico, é desconfortável. Então aí a gente já se sente plenos para compartilhar o que a gente aprendeu com o mundo. Nós voltamos aí muito diferente para a zona de conforto do que quando a gente saiu, né? E a dádiva ao mundo, que a gente chama, é o tesouro que um viajante descobriu e ele quer agora compartilhar com todos. Então, o desafio da etapa final é construir, de forma bem prática, essa dádiva, esse produto que você vai oferecer aos outros, mas que também expressa a pessoa e toda a sua jornada, né? E uma das principais dádivas que a pessoa pode oferecer é o fato dela ter tido a coragem de percorrer essa jornada e, por isso, conhecer os caminhos e orientar e inspirar até os outros. Então, vale lembrar que essa jornada como um todo, nessa figura, ela traz um cenário de transformações profundas, porque ela é emblemática. Então, não são todos que irão percorrer uma trajetória tão intensa quanto a descrita aqui. Muitas vezes, construir um projeto de vida com sentido não exige essas mudanças tão drásticas, mas sim pequenos ajustes no caminho. E também, algumas vezes, nós não precisamos mudar o que nós fazemos, mas apenas como nós fazemos, né? Só mudar isso já traz sentido. Às vezes não é só, eu não preciso fazer uma transição de carreira, eu posso mudar como eu faço o meu trabalho, aquilo já vai me dar sentido. Enfim, a jornada do herói nos mostra que o processo de transformação do ser humano, ele é desafiador, né? E é possível perceber que, na essência, a maior parte de nós deseja percorrer esse caminho. E por isso nós somos tão parecidos quanto aos nossos desejos mais profundos. E aí, cabe a cada um de nós escolher se nós passaremos a vida toda na etapa 1, no nosso mundo cotidiano, presos na nossa zona de conforto, ou se nós nos arriscaremos a percorrer essa jornada de profunda transformação. E aí, né? Então, fica uma pergunta para você. Já identificou em qual etapa você está nessa jornada chamada vida? Independente da etapa que você esteja, esse programa ele certamente te ajudará a percorrer algumas casas dentro aí dessa jornada. Então, aqui para a gente finalizar, esse é o programa, é o terceiro vídeo, né, do programa de coach online Projeto de Vida com Sentido. Mas se você quiser receber os outros vídeos ou eventualmente você não conseguiu assistir os anteriores, vocês podem entrar nesse site, né, tainacoach.com/projeto de vida com sentido. Lá terão os 4 vídeos da série. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o perfil, no segundo, a metodologia do curso. Aqui no terceiro vídeo, em qual etapa dessa jornada você está, que é a jornada do herói. E o próximo e último vídeo irá falar um pouquinho sobre detalhes do curso, valores, do investimento, para quem que esse curso é destinado, e fará o fechamento desse caminho que nós percorremos, tá bom? É isso aí, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!